Muito boa tarde, são 12h21 e nós estamos iniciando a edição de quinta-feira do programa Exija Seus Direitos, ao vivo para toda Manaus e para vários municípios do interior do estado através da nossa querida Band Amazonas. Muito boa tarde a você da capital, boa tarde a você do interior do estado. Hoje nós vamos mostrar que, atendendo a muitas reclamações e muitas denúncias de consumidores de Presidente Figueiredo, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, em parceria com vários outros órgãos, esteve no município realizando uma grande blitz educativa. Então é necessário o fornecedor, o dono do restaurante, o dono do hotel, as agências bancárias saberem as suas obrigações legais para que não haja nenhuma atividade abusiva. Vamos mostrar também uma ação conjunta da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, em parceria com o PROCON, a Delegacia do Consumidor e também a Defensoria Pública. Hoje nós abordamos na Assembleia a questão dos consórcios. Muita gente faz consórcio em 12, em 24, em 36, em 48 meses. Acontece que muitas pessoas desistem do contrato antes do término do consórcio. Será que essas pessoas têm direito a isso? Vamos acompanhar. A Defensoria, PROCON, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia e diversos órgãos vêm recebendo reclamações com relação a clientes de consórcio. E essas reclamações elas se concentram com relação à devolução das parcelas após a desistência. E hoje nós vamos mostrar também que um ladrão vai assaltar uma farmácia e tem a sua moto roubada. O Exija Seus Direitos, edição de quinta-feira, está começando agora com o nosso quadro Procura-se. Quem mandou uma carta pra gente foi o Pedro Marinho Garcia. Ele tem 27 anos de idade, é natural de Manaus, desde os seus 10 meses de vida, mora com a mãe, a dona Dalgisa Marinho Garcia. Isso na cidade de Oriximiná, no nosso querido estado do Pará. A sua mãe decidiu se mudar depois do término do seu casamento com o seu Clemilton. A mãe conta que a maioria dos familiares morava no bairro da Raiz, aqui em Manaus. Há aproximadamente 2 anos, o Pedro Marinho Garcia retornou para Manaus com esperança de reencontrar os seus familiares. Ele tem mais 5 irmãos, o Ricardo, Cleonice, Patrícia, Cleuber e o Glemerson. Com exceção da Cleonice, todos moram no estado do Pará. Os pais do Cleomilton Marinho Zorro se chamam Geraldo e Célia. Ele não sabe se ainda estão vivos. Ele tem então alguma curiosidade em conhecer os familiares. Há 2 anos está residindo em Manaus, é o Pedro Marinho Garcia. Ele está procurando o Cleomilton Marinho Zorro, que é o seu pai, o Ricardo Marinho Garcia, o irmão, o Calbi, que é tio, o Benedito, tio, e o Zenilton também, que é tio. Se alguém tiver alguma informação, por gentileza, entrar em contato com a produção do programa Exija Seus Direitos. Daqui a pouco vocês vão ver um caso inusitado no nosso programa. Essas imagens percorreram já o Brasil inteiro através das redes sociais e principalmente da internet. Um cidadão ladrão vai assaltar uma farmácia. Ele estaciona sua moto na frente da farmácia e quando ele sai da farmácia, roubaram a moto dele. Para você ver como as coisas estão nesse país. A insegurança pública graçando de norte a sul no nosso país. O cidadão vai roubar, estaciona a motocicleta, quando sai, já com o fruto do roubo, não encontra mais a motocicleta. Mas eu queria, na abertura do nosso programa, com muito pesar, destacar aqui uma vida de um senhor de 71 anos de idade, que é o Pedro Falabella, que infelizmente faleceu ontem à noite. Foi presidente da AFEAM durante muitos anos, foi prefeito de Urucará durante 5 mandatos, prefeito de Urucará. E nós estivemos recentemente no município de Urucará, e mesmo diante de 5 mandatos, e vocês sabem que o poder por si só, ele desgasta as pessoas, o poder vai desgastando as pessoas, mas mesmo durante 20 anos no exercício do mandato como prefeito, o Pedro Falabella exercia uma grande liderança no município de Urucará. Dedicou a sua vida à política, a fazer o bem, ajudou a fomentar a economia do estado do Amazonas através de vários financiamentos que ele próprio conseguiu através da agência de fomentos do estado do Amazonas, que é a AFEAM. E eu queria aqui, em nome do nosso programa, com muito pesar,
anunciar o falecimento do Pedro Falabella. Há alguns dias eu tive a oportunidade de conversar com o ministro da Pesca, que aqui esteve, e o ministro da Pesca estava no auditório da UBRA. E depois nós tínhamos um ato político no PMDB aqui do bairro do Parque 10. E o Pedro me pediu uma carona. E eu vim dirigindo o meu carro e o Pedro Falabella sentado do meu lado. E nós conversávamos sobre muitas coisas, né? O Pedro ficou magoado a forma com que ele foi retirado do governo do estado do Amazonas. Encaixotaram as coisas do Pedro. O Pedro ficou muito sentido, muito magoado com aquela situação, porque eu não tenho dúvida alguma que foi uma grande injustiça por parte do governo a uma pessoa que só fez o bem, que se dedicou ao fomento, a financiar pequenos, médios empresários, ajudou demais na geração de emprego e de renda do estado do Amazonas. Mas fica uma grande lição de uma pessoa muito tranquila, muito serena e que tinha uma visão política muito grande. Eu tive alguns bons contatos com o Pedro Falabella e eu não tenho dúvida alguma de que eu vou guardar na minha história, no meu coração, na minha mente, esses grandes momentos e principalmente a lição que o Pedro sempre nos deu, que é fazer da política algo em favor das pessoas, fazer da política um instrumento em favor das pessoas, fazer da política algo que nós possamos melhorar a vida das pessoas. Então, um grande abraço à família Falabella, e em especial ao Pedro Falabella, que sem dúvida alguma é uma grande referência para todos nós. O Amazonas fica muito mais pobre sem a presença física do Pedro Falabella. E para nós todos, o consolo é a grande história dele, o grande histórico político, uma pessoa que se dedicou à política e uma pessoa que sai da política da mesma forma que entrou, pela porta da frente. Então, todos que conheciam o Pedro Falabella, todos que trabalharam com o Pedro Falabella, todos que conhecem um pouco da história do Pedro Falabella, assim como eu, está nesse momento muito entristecido com a partida desse grande guerreiro, desse grande gigante, dessa grande liderança política que é o nosso querido Pedro Falabella. 12h29. O seu Álvaro Soares procurou o programa Exija Seus Direitos porque ele está com uma grande dificuldade em resolver o problema com uma máquina de lavar. Segundo nós apuramos, ele comprou essa máquina de lavar e a máquina apresentou problemas. Aí o técnico foi na casa dele, o técnico disse, olha, a máquina está com problemas porque você não retirou aquele suporte de isopor que vem do lado. Com isso, a máquina não centrífuga direito, ela não bate direito a roupa. Ele retirou o isopor. Dias depois, Monteiro, a máquina voltou a apresentar o mesmo problema. De novo chamou assistência técnica, dessa vez não conseguiram resolver o caso. Ele, entristecido com o posicionamento da empresa, resolveu pedir auxílio do nosso programa. O Exija Seus Direitos esteve lá para tentar resolver mais um caso. Os detalhes nós vamos acompanhar direto no nosso quadro, o Rota do Consumidor. O consumidor Álvaro Soares veio até o programa Exija Seus Direitos porque há 4 meses tenta resolver o problema da máquina de lavar que comprou no dia 27 de novembro. O produto só foi ligado em janeiro. Não funcionou porque o consumidor esqueceu de remover o calço de isopor. O técnico foi até a residência para instrução. Acontece que pouco tempo depois a máquina parou de funcionar. Então estou perdendo trabalho, né? Hoje estou perdendo trabalho para me vir aqui resolver esse problema. Por isso que eu procurei o programa. Seu Álvaro entrou em contato novamente com a assistência técnica autorizada, que informou que se fosse para visita de instrução, de novo, cobrariam R$50. Está com umas 3 semanas que eu estou ligando direto para eles e eles não vão lá resolver o problema. Aí tem que pagar. Aí se eles forem lá tem que pagar R$50. Graças a Deus eles conseguiram resolver o meu problema. Inclusive até lavei a roupa, né? Já tem a roupa estendida aí. Eu agradeço muito o programa, né? O programa Exija Seus Direitos. O deputado Marcos Rota, né? Eu também quero dizer que aquelas pessoas que estão com esse mesmo problema, né? Procure, né? O programa, né? Exija Seus Direitos, porque se não fosse vocês, né? A gente não teria resolvido o meu problema. Caso resolvido.
Muito bem, obrigado ao Álvaro pela confiança, parabéns à equipe de reportagem do nosso programa, é mais um caso resolvido dentro daquela filosofia que nós sempre defendemos aqui no Exija Seus Direitos, de que não basta apenas a gente mostrar o problema. Nós todos temos consciência de que as pessoas procuram o Exija Seus Direitos, como no caso do seu Álvaro, já quando já tinha esgotado todas as outras possibilidades, já tinha tentado sozinho resolver, já tinha procurado assistência técnica, a assistência, aliás, chegou aí à casa dele uma vez, resolveu temporariamente o problema, mas depois a máquina voltou a apresentar problemas. Então todos nós aqui temos essa consciência de que nós devemos fazer tudo que está a nosso alcance para resolver o problema das pessoas. E nós estamos tentando ao longo dos anos, e graças a Deus e graças à sensibilidade inclusive das pessoas que nos ajudam, nos auxiliam, as empresas, os empresários, nós temos conseguido resolver o problema das pessoas. Então muito obrigado à confiança das pessoas nas ações do programa Exija Seus Direitos, que tem esse objetivo de resolver o problema. Nós só não vamos conseguir resolver esse caso que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. O cidadão, Monteiro, ele vai assaltar uma farmácia. Ele coloca a sua motocicleta em frente à farmácia, vai lá, faz o serviço dele, entre aspas, tá aí, ó, o bonitão. Ele vai lá, para a motocicleta, vai descer, olha lá, ele levanta a placa para ninguém conhecer, depois de identificar a placa dele. E ele vai até a farmácia, entra na farmácia, faz o assalto, tá aí ele praticando o assalto. Vocês vão ver o que foi que aconteceu daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. O tijolo já está a postos. Estão aqui os nossos tijolos. Chegaram de Iranduba esta semana, lá das nossas olarias, que a produção não para de tijolo lá em Iranduba. Um abraço ao pessoal bacana do Iranduba. Vocês vão ver agora que o feitiço virou contra o feiticeiro. O cidadão, para não chamá-lo de ladrão, ele vai assaltar uma drogaria. Ele chega, ele para a motocicleta dele em frente ao estabelecimento comercial, tem o cuidado de virar a placa para depois não ser reconhecido o número da placa na fuga, adentra o estabelecimento, dá a voz de assalto às pessoas que lá estão, realiza o assalto. E quando ele vai sair, vejam a surpresa que este ladrão teve. Vamos ver a reportagem que está circulando esse vídeo pela internet. Vamos lá, mano. Repare que o ladrão chega de moto e estaciona. Antes de descer, tem o cuidado de dobrar a placa. Mesmo fora da moto, ele continua de capacete e caminha tranquilamente até a farmácia. No estabelecimento, 3 clientes são atendidos. O assaltante chega armado e exige todo o dinheiro. O atendente abre o caixa e entrega tudo que está na gaveta. O bandido foge e quando chega do lado de fora fica perdido. Olha para um lado, olha para o outro e não encontra a moto em que chegou. Antes de o criminoso sair da farmácia, um homem que estava na esquina percebe o assalto e leva a moto do ladrão na intenção de escondê-la. O bandido caminha até a outra esquina e quase aborda um carro que passa pelo local. Segundo a polícia, a 2 quarteirões dali, o assaltante rouba uma moto para fugir. Horas depois, um suspeito foi preso. A moto do bandido foi encontrada abandonada no mesmo bairro e estava com a documentação em dia, sem queixa-furto, em nome do ladrão. Segundo a polícia, o homem que escondeu a moto ainda não foi identificado. Olha, parabéns à ação desse rapaz e tomara que não seja nem identificado realmente para não sofrer nenhum tipo de represália. Vocês viram a ação dele, olha, ele chega, dobra a placa da moto, deixa a moto ligada para depois não ter que fazer a moto funcionar. A moto, via de regra, pode apresentar um problema, entra dentro da drogaria, da farmácia, com o revólver em punho. Veja o espanto das pessoas, dos clientes, veja o espanto do caixa que rapidamente dá o dinheiro, não reage, ele sai e quando ele sai a câmera registra o momento de atordoado que ele está.
Ele não sabe, não lembrava onde bota a moto, coloca a mão na cabeça, mas aí a gente vai ver que este rapaz, que tomara não seja nem identificado, vendo a ação, vendo que ele iria fazer o assalto, resolve então colaborar para que o assalto desse errado, esconde a moto dele. Quando ele sai, não vê a moto, ele acabou rendendo um outro motociclista, furtou uma outra motocicleta. Essa motocicleta depois foi encontrada e o bandido foi preso graças à utilização da tecnologia. Por isso que eu sou um defensor intransigente das técnicas tecnológicas para que a gente possa cada vez mais coibir esse tipo de ação e prender esses marginais. Vocês viram na reportagem que o feitiço virou contra o feiticeiro. Não sei se o PC... Hein, PC? O que você acha disso? O que você, Paulo César, pensa de um ladrão como esse, que o feitiço virou contra o feiticeiro? O que você, Monteiro, pensa de um ladrão como esse, quando o feitiço vira contra o feiticeiro? Tomara que cada vez mais a gente tenha pessoas atentas como esse rapaz, que eu não queria nem que fosse identificado, porque ele prestou um grande serviço. Ele, vendo a ação do marginal, vendo a ação do assaltante, resolveu esconder a motocicleta e o resultado foi aquele que nós vimos. Infelizmente, o ladrão ainda teve tempo para assaltar um outro motociclista, roubou a moto dele, mas felizmente foi preso pela Polícia Militar. Recentemente eu estive no município de Presidente Figueiredo tratando a respeito da pesca esportiva no Lago de Balbina. E eu estive lá conversando com muitas pessoas, como sempre eu faço. Eu sempre digo para vocês que eu não me furto a conversar com as pessoas. Aliás, é uma necessidade que eu tenho de dialogar com as pessoas, de conversar com as pessoas, porque não existe forma melhor de se extrair o conteúdo das pessoas, as necessidades das pessoas, do que conversando com as pessoas. Então eu conversei muito no município de Presidente Figueiredo e muitas reclamações eu recebi contra alguns estabelecimentos comerciais, alguns hotéis, bancos, muita reclamação com relação aos bancos. E chegando em Manaus, eu organizei juntamente com outros órgãos de defesa do consumidor uma fiscalização no município de Presidente Figueiredo. A fiscalização essa que ocorreu ontem. Os detalhes nós vamos acompanhar no nosso quadro Rota do Consumidor. A reportagem é do Oliver Castro. O final de semana promete ser pra lá de movimentado em Presidente Figueiredo. Shows com atrações da música nacional devem atrair um grande público para o balneário da famosa Cachoeira do Urubuí. A Festa do Cupuaçu é um dos maiores eventos culturais do estado do Amazonas, que atrai milhares de visitantes todos os anos. Mas a maior preocupação das autoridades não é somente com a diversão das pessoas. O que também chama a atenção, principalmente dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, consiste na parte gastronômica. Com isso, nesta quarta-feira, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado, presidida pelo deputado estadual Marcos Rota, realizou uma blitz educativa em diversos estabelecimentos comerciais da cidade. Infelizmente, nós encontramos algumas irregularidades dentro dos restaurantes, a manipulação, né? A dificuldade maior que nós encontramos dentro dos restaurantes foi a manipulação de alimentos. E o que a gente quer realmente é que esses nossos empresários, eles estejam orientados a trabalhar da melhor forma, atendendo os preceitos de defesa do consumidor, de boa prestação de serviços, de segurança alimentar. Com a ajuda da Delegacia do Consumidor, juntamente com a Devisa do Estado, isso vai dar mais força para a vigilância local agir e tentar adequar da melhor maneira possível, nem prejudicando os consumidores, bem como também capacitando os comerciantes nesse trabalho. Esta fiscal da Divisão de Vigilância Sanitária, Devisa, afirma que todos os estabelecimentos fiscalizados foram autuados e terão prazo máximo de 15 dias para a regularização. Eles estão sendo notificados para se adequar e foi dado um prazo mínimo aí, sabe? De uma semana, de 15 dias, porque já tinha sido trabalhada essa situação. Os restaurantes vão ter que se apresentar na Vigilância Sanitária na segunda-feira. Inclusive, nós vamos pedir um relatório desse atendimento deles e vamos encaminhar para o Ministério Público.
Apesar de serem pegos de surpresa pela fiscalização, os proprietários dos estabelecimentos gostaram das orientações que receberam. Eu acho muito bom a visita deles, porque eles estão ajudando a gente, estão querendo que a gente melhore o nosso estabelecimento fique melhor, né? Para o consumidor, para a gente, né? Para se adequar a manusear o alimento, né? Por causa do nosso público, né? Para a gente poder servir as pessoas com uma qualidade certa, adequada nas normas da lei. Nas agências bancárias foram detectados problemas como a máquina de senha sem funcionar e muita reclamação por causa do descumprimento da lei das filas. A coordenadora da CDC Alian, Michele Braga, faz um balanço da blitz realizada em Figueiredo. Foi uma blitz educativa e não punitiva, foi ensinar o fornecedor de que forma ele pode prestar um serviço ao consumidor. É uma época em que a cidade vai receber muita gente de fora, inclusive turistas. Então é necessário o fornecedor, o dono do restaurante, o dono do hotel, as agências bancárias saberem as suas obrigações legais para que não haja nenhuma atividade abusiva. Bem, queria agradecer a doutora Michele, o pessoal da Vigilância Sanitária do município, da Delegacia do Consumidor, do PROCON, os fiscais e os integrantes da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa. Vocês viram que foi uma blitz tranquila, serena, sem muita discussão, apenas mostrando as irregularidades. Vocês viram também o potencial turístico que tem o município de Presidente Figueiredo e muitos turistas e a grande maioria dos consumidores leva muito em consideração a questão da higiene, confere as condições sanitárias, o tipo de qualidade no serviço que a pessoa está oferecendo. Então, acho que nós estamos também, com essa fiscalização, colaborando também com os empresários, também com as empresas, também com o município de Presidente Figueiredo. Queria, inclusive, agradecer ao prefeito Neilson Cavalcante, ao secretário Daniel, a Vigilância Sanitária do município por essa parceria, porque eles entendem também que é importantíssima essa parceria para chamar as empresas, chamar os representantes de estabelecimentos comerciais e principalmente aqueles que fomentam o turismo no município de Presidente Figueiredo a terem uma adequação melhor com relação ao que determinam as nossas leis. Nós não estamos aqui, de maneira alguma, perseguindo ou denigrindo quem quer que seja, né? A nossa blitz, que foi comandada pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, tem o objetivo central, o foco central em mostrar às pessoas a importância de prestar um serviço à altura daquilo que espera e daquilo que paga o consumidor. Todo consumidor que vai a um hotel, quer um hotel limpo, dentro das especificações de higiene, quando vai se alimentar, quer um padrão também na qualidade dos serviços da comida. Quando vai a uma agência bancária, e talvez aí esteja o maior problema, porque os bancos não respeitam realmente a lei das filas, e nós vamos voltar aos municípios que estamos percorrendo, exatamente também por conta dessa questão da lei das filas, mas é importante a união de todos, né? Envolvendo aí o secretário de Desenvolvimento do município de Presidente Figueiredo, de Indústria e Comércio, a Vigilância Sanitária, o prefeito também que está muito atento e vigilante com relação a isso, e principalmente os empresários, representantes desses estabelecimentos que foram visitados pela Comissão de Defesa do Consumidor e por essa força-tarefa que nós empreendemos em parceria. São 12 horas e 50 minutos. Muita reclamação eu tenho recebido de pessoas que fazem consórcios. E essas pessoas, por vários motivos, e principalmente pela questão financeira, acabam saindo desses grupos de consórcio. As pessoas estão nos procurando dizendo o seguinte: deputado, o meu grupo era de 36, ou de 42, ou de 50 meses, mas com 7 meses eu fiquei desempregado. E eu não tinha como continuar arcando com o meu consórcio. Eu tenho direito à devolução desse dinheiro? Ou eu, como assinei o contrato, porque a grande maioria dos contratos reza isso, e as pessoas acabam assinando, lá no contrato tem uma cláusula dizendo que ele só vai ser ressarcido em caso de desistência do consórcio quando terminar o grupo. Será que está certo isso? Hoje pela manhã nós fizemos um grande debate entre a Comissão de Defesa do Consumidor, entre a Defensoria Pública, com o nosso querido doutor Carlos Alberto,
e entre o PROCON do Estado do Amazonas e também a doutora Lilibete da Delegacia do Consumidor. Vocês vão ver a reportagem do Oliver Castro, depois eu quero fazer um chamamento às pessoas que estão nesta situação. Os detalhes agora direto na reportagem. A reunião na Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado contou com a participação de representantes dos PROCONs estadual e municipal, Delegacia do Consumidor, Ministério Público, CDC Alian e Defensoria Pública do Estado. Na pauta de discussões, as atuações das empresas que vendem consórcios em Manaus. E essas reclamações elas se concentram com relação à devolução das parcelas após a desistência. O entendimento das empresas e o entendimento de parte do judiciário é de que a devolução dessas parcelas só deve se dar ao final dos grupos, às vezes 60 meses depois. Os consumidores são insatisfeitos com isso. O representante do Ministério Público do Estado, promotor Otávio Gomes, explica como funciona a legislação que não vem sendo cumprida pelas empresas. Olha, essa não devolução imediata das parcelas quando as pessoas se retiram do grupo, na minha avaliação, sim. Eu penso que pelo artigo 53 do CDC, esses valores têm que ser devolvidos, corrigidos, e é assim que as pessoas se excluem, você não é obrigado a ficar em consórcio. A delegada da DECOM faz um alerta aos consumidores. Quando alguém chegar para você lhe oferecendo uma galinha morta, como se diz na linguagem popular, um negócio muito fácil, desconfie, porque se a proposta ela está muito diferente da que o mercado oferece, desconfie mesmo, porque você pode estar sendo vítima de uma grande enganação e aí depois, para você reaver os seus direitos, você terá uma dor de cabeça muito grande. Para a coordenadora da Comissão de Defesa do Consumidor da ALI, a política adotada pelas empresas de consórcios são abusivas. E está aí agora a reunião de todos os órgãos de defesa do consumidor para definir, para entrar num raciocínio único para defender o direito dos consumidores, para que eles possam receber antes do final do grupo. Não é razoável que ele tenha que esperar o grupo terminar, gerando gastos excessivos e desnecessários ao consumidor. Muito bem, nós temos que ter muita cautela, muita prudência com relação a esse caso. Por quê? As empresas alegam o seguinte, que quando o consorciado vai entrar no grupo, ele assina um contrato e algumas pessoas defendem o seguinte, olha, a partir do momento que ele deixa o grupo, ele está quebrando o contrato. Isso é um ponto observado, claro, que pelas empresas. Mas nós não estamos aqui para defender os direitos das empresas. Nós estamos aqui na Assembleia para defender os direitos dos consumidores. Por isso que nós empreendemos hoje esta grande reunião com o PROCON Municipal, com o PROCON do Estado do Amazonas, com o Ministério Público, através do doutor Otávio. Esse aí é o nosso jovem e competente defensor público, doutor Carlos Alberto. A doutora Lilibete também lá esteve. Enfim, nós estamos tentando encontrar alternativas para isso. Qual é a sugestão? Primeiro, nós precisamos fazer um grande levantamento com relação ao número de consumidores que estão nessa condição, de saírem de grupo, de consórcio e ainda não receberem. Então, o que eu queria pedir para vocês? Se você está nessa condição, se você conhece algum consorciado que está nessa condição de não ter mais conseguido honrar o seu compromisso com o consórcio, pagou 7 prestações, ou 2, ou 15, ou 20, não foi ressarcido, que entre em contato com a Comissão de Defesa do Consumidor. O telefone é o 3183-4451. 3183-4451. Primeiro, nós vamos fazer o grande levantamento da demanda dessas pessoas. Depois é minha intenção fazer uma audiência pública com as empresas que vendem consórcios no estado do Amazonas. Tem consórcio de carro, tem consórcio de caminhão, tem consórcio de pá carregadeira, tem consórcio de motocicleta, tem consórcio de tudo hoje no Brasil. Então, primeiro nós vamos fazer esse levantamento, vamos chamar as empresas, mostrar o tamanho dessa demanda e vamos tentar fazer um grande acordo com as empresas, através de um termo de ajustamento de conduta. Eu acho que nós vamos conseguir fazer isso, mesmo porque esta iniciativa nossa tem um grande amparo legal, porque o próprio Supremo Tribunal Federal já entende que estas cláusulas são abusivas e que o consorciado, mesmo não fechando o grupo, mesmo não terminando o seu consórcio, mesmo não pagando todas as parcelas do seu grupo, ele tem direito a ressarcimento imediato. Isso quem está dizendo não sou eu.
é a justiça brasileira que já atestou e já deu vários ganhos de causa a vários consumidores. Então, é um problema, é uma grande demanda. Isso foi identificado pelo defensor público, Dr. Carlos Alberto de Almeida Filho. Hoje nós realizamos esta reunião e eu queria pedir encarecidamente às pessoas que estão nesta condição, que estão nesta situação, ou que conhecem alguém, que entre em contato conosco. Nós precisamos fazer um cadastro dessas pessoas lá na Comissão de Defesa do Consumidor e você pode ligar através do 3183-4451. O meu entendimento é de que ninguém forçadamente deva continuar pagando por aquilo que não quer mais ou que não tem mais condição financeira. E algumas pessoas são muito penalizadas, mas muito penalizadas mesmo, porque fazem um esforço sobre-humano para poder honrar o seu compromisso com o seu consórcio. Muitas vezes, inclusive, fazem cotas familiares. O pai, a mãe, os filhos, a tia, o tio ajudam na cota do consórcio. Depois, por vários motivos, eles acabam não tendo mais condição de seguir nesse consórcio. Então é obrigação das empresas, esse é o nosso posicionamento, é o nosso entendimento, é o entendimento da justiça de que as empresas devam fazer o ressarcimento imediato, coisa que hoje não vem ocorrendo. Tá certo que elas têm que ter uma taxa, que elas chamam de taxa de administração, para poderem fazer esta reparação. Mas é imprescindível que elas façam esta devolução de forma imediata. Então, se você tem algum problema nessa área de consórcio, entre em contato conosco de 8 da manhã às 14, de 8 da manhã às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, na Comissão de Defesa do Consumidor, para que a gente possa colocar você nesta ação que nós estamos construindo com outros órgãos de defesa do consumidor, exatamente para sair em defesa dos seus direitos. Final de mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, nós temos as irmãs competentes Socorro e Conceição Sampaio, que vão comandar o Câmera 13. Amanhã não estarei aqui. Amanhã o Oliver Castro vai apresentar o nosso programa. Um bom final de semana, que Deus abençoe você e a sua família. Conceição Sampaio, sempre, olha aqui, as duas aqui estão. Um beijo para vocês duas, bom programa, que Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã com mais uma edição do nosso programa. Boa tarde e até lá.